Bom, boa noite a todos, né? Nós vamos dar início a essa sessão com a palestra da professora Ivana Ferrante Rebelo. Eu vou convidar a professora Ivana possui graduação em Letras Português-Francês pela Universidade Estadual de Montes Claros, mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e é professora da Universidade Estadual de Montes Claros, membro do Programa de Pós-Graduação em Letras e Estudos Literários da Unimontes, trabalha com escrita de gênero, modernismo brasileiro, influências, tendências e vertentes do modernismo, e tem vários livros de crítica literária. Papagaio contra a História, Leituras de Iracema e Macunaíma, O Anel que Tu Me Deste, Grande Sertão, Veredas e a História de Amor que Virou Livro, Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa, A Mulher Esquecida, e seu mais recente livro é Pequeno Dicionário das Palavras Desde Todas, publicado em 2022. E, atualmente, é a presidente da Academia Montes Clarense de Letras. Bom, essa palestra aborda Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa marcou a literatura brasileira em seus registros sobre o sertão mineiro, mas há ainda muitos outros autores e obras representativas da literatura do norte de Minas que merecem a atenção do público e do meio acadêmico. Então, a Academia Mineira de Letras convida a presidente da Academia Montes Clarense de Letras, professora Ivana, para falar sobre o assunto. Aliás, o título da palestra, né? A Literatura dos Gerais, um panorama historiográfico. Eu queria registrar que esse evento acontece no âmbito do Plano Anual de Manutenção da Academia Mineira de Letras, realizado mediante a Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed, por meio do incentivo fiscal, de mais de 5.200 médicos cooperados e colaboradores e da CEMIG, com copatrocínio da Tambasa. Bom, eu passo já a palavra à professora Ivana, já agradecendo essa alegria de poder contar com sua presença hoje, não só pelos seus trabalhos, mas também pela relação que estabelece entre a nossa academia e a Academia Montes Clarense de Letras. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a oportunidade de estar sentado ao lado do Jacinto, de quem eu li tantos livros. Agradeço a presença de todos e, principalmente, eu agradeço a oportunidade de falar dos meus gerais. Então, estou aqui como professora, estudiosa da literatura e estou como leitora apaixonada. E eu não vou ler muito, eu vou ler apenas alguns trechos de livros. A minha fala ela não é muito longa, mas eu espero também estabelecer, após ela, um diálogo com todos vocês. Então, é isso, né? Por que eu venho falar desse panorama historiográfico da literatura dos Gerais? Mas não é literatura mineira?
Por que não falar literatura mineira? Eu vou tentar, no início, mostrar por que é necessário marcar essa minha fala aqui, a partir da presença, da escrita e das representações literárias dos escritores dos Gerais. Nós nos reconhecemos, nós, os habitantes dos Gerais, nos reconhecemos e somos mineiros, obviamente, e temos orgulho disso. Mas há peculiaridades nos Gerais mineiros, dos quais precisamos falar. E eu vou tentar explicar por quê. Bom, o meu interesse pela literatura de Minas Gerais, desde sempre. A minha tese de doutorado é Guimarães Rosa, por quem eu sou absurdamente apaixonada. E uma das razões por que eu acho que Guimarães Rosa nos diz muito caramente, muito amorosamente, para nós, os habitantes de Gerais, é justamente porque ele, com aquela poética de língua absurda, maravilhosa, com aquela capacidade de descrever o já conhecido por meio de uma invulgar letra, ele coloca em cena os Gerais. Mas não os Gerais que costumávamos repetir. Os Gerais da seca, da carência, da fome, da exclusão, da escassez. Quando, a partir do momento em que a gente lê Guimarães Rosa, e a forma como ele descreve esses Gerais, ele retoma um Gerais até então desconhecido, até pelos próprios habitantes dos Gerais, a partir de uma pujança, de uma vitalidade, de uma beleza, de um colorido, colocando no cerne a rica cultura que temos e a diferente forma de nós, os geraizeiros, falarmos e nos expressarmos na literatura. Então, eu peço licença para vocês para reler um trecho de um texto muito conhecido, belíssimo, de Guimarães Rosa, Minas Gerais, publicado primeiramente em 1954 na revista Cruzeiro e depois republicado postumamente em Ave Palavra. Eu vou ler um trecho. Minas Gerais é muitas, são pelo menos várias minas. A mina geratriz, a do ouro, que evoca em forma que lhe tinge o nome, a primeira a povoar-se e a ter nacional e universal presença, é a mata cismontana, molhada de eventos marinhos, agrícola ou madeireira, espessamente fértil. É o sul, cafeeiro, assentado na terra roxa de declives, ou em colinas que europeias se arrumam, quem sabe, uma das mais tranquilas jurisdições da felicidade neste mundo. É o triângulo avançado, forte, franco. É o oeste, calado e curto nos modos, mas fazendeiro e político, abastado de habilidades. É o norte, sertanejo, quente, pastoril, um tanto baiano em trechos, ora nordestino, na intratabilidade da caatinga, e recebendo em si o polígono das secas. E o centro coreográfico do Vale do Rio das Velhas, calcário, ameno, claro, aberto à alegria de todas as vozes novas. É o noroeste dos chapadões, dos Campos Gerais que se emendam com o Goiás e a Bahia e vão até a Piauí e o Maranhão. Com uma singular felicidade, o nosso Guimarães Rosa consegue explicar essa variedade que compõe Minas e chama atenção para esse norte sertanejo, quente, pastoril, um tanto baiano em trechos. E é desses Gerais de que venho falar hoje. Então, a gente percebe, né, que essa pluralidade que existe no nome Minas Gerais é também uma cisão, porque é um estado cindindo em duas. As Minas, em duas realidades, e os Gerais. São realidades historicamente e geograficamente muito diferentes, linguisticamente diferentes. E elas, na sua singularidade, na sua cisão,
São diferentes e complementares, formando as nossas Minas Gerais. Então, para vocês terem ideia, né, eu vou retomar aqui brevemente a história. Em 1709, o então rei de Portugal cria a capitania de São Paulo e das Minas do Ouro. Gerais não existiam. Em 1720, por uma questão de gerenciamento da fartura, da riqueza que Minas produzia, a riqueza mineral, a riqueza do ouro, né, das pedras, ele então separa a Minas Gerais, as Minas do Ouro de São Paulo, e cria então a capitania de Minas. E os Gerais. Bom, o território hoje que conhecemos como Gerais pertencia aos chamados Currais do Gado. Era uma grande, enorme capitania que vinha de Pernambuco, Bahia e os Gerais Mineiros, que a gente chama Norte de Minas, o Alto Médio São Francisco. E era isso mesmo. Nós éramos isso mesmo. Os imensos currais de gado, uma cultura toda voltada para a criação do gado, enormes faixas de terra a perder de vista. Aí a gente vai entender por que Guimarães Rosa fala assim: os Gerais são sem tamanho. E quase sempre a gente vai perceber que a identidade cultural dos Gerais está atrelada à identidade cultural daquilo que a gente chama de sertão mineiro. O sertão é mais do que Minas Gerais, obviamente, pega Bahia, pega Goiás, mas os Gerais são mineiros. E por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre Guimarães Rosa e estava falando dos Gerais, e uma colega de uma outra universidade, do Mato Grosso, falou: mas vocês acham que os Gerais são só Minas? Falei: bom, nós temos um nome. Pelo menos isso ninguém nos tira. Está na identidade do nosso Estado. Então, observem que a nossa gênese, na nossa história, os Gerais ainda não pertenciam às Minas. Já no século XVIII, o rei de Portugal viu que havia uma necessidade muito, muito forte de separar os Gerais mineiros da Bahia, porque é pelos Gerais que havia o escoamento dos minérios das minas. Então, na tentativa de conter esse contrabando do ouro mineiro, é que os Gerais são incorporados a Minas Gerais. E toda separação, ela causa uma certa dor. Então, houve um levante, houve os famosos motins do sertão, liderado por uma mulher muito brava, muito importante para a história de Minas Gerais, que é Maria da Cruz. Ela, seu filho, e eles se insurgiram contra essa separação. Mas acabaram esse movimento de contrariedade a essa separação acabou sendo debelado, os seus líderes principais foram presos, e Minas Gerais, então, passa a contar com os Gerais, ou seja, passa a ser Minas Gerais. Então, veja que Gerais não estão na gênese da criação das Minas. A gente estava, historicamente, incorporados a Pernambuco e Bahia, principalmente Bahia, com quem a gente faz limite, daí tanta similaridade na cultura do norte mineiro com a cultura baiana. Bom, eu precisava contar isso para vocês, para a gente entender por que a gente começa diferente historicamente. E essas diferenças, elas vão se acentuando em várias questões. E eu vou dizer, por exemplo, uma que é clara. Lá nos Gerais existem 2 estações do ano: o tempo da seca e o tempo das águas. Costumavam os antigos dizerem, aqui é tudo de seca verde. Seca verde por quê? No tempo da seca, é uma tristeza sem fim.
uma sequidão absurda que dói no fundo da gente. O sertanejo levanta aqueles olhos tristes a prescrutar algum sinal de chuva próxima. Passamos por secas inclementes. É o momento em que em que o homem, principalmente o homem do campo, ele se fecha. E o seu diálogo, então, se estabelece com a natureza, perguntando, indagando quando é que vem as chuvas. Mas, quando chove, o verde abunda. É impressionante. Uma semana de chuva, a paisagem se tinge de verdes intensos, de cores muito fortes, e todo mundo fica alegre. A natureza fica alegre. Há, inclusive, comprovadamente, uma maior quantidade de casamentos, namoros, porque a abundância da natureza chama a abundância dos homens. Então, é interessante que a gente vive. Então, por exemplo, e eu falo aqui para alguns habitantes dos Gerais que eu reconheço aqui, inclusive a Constância, que nasceu nos Gerais, né? Eu não me identifico, por exemplo, quando eu assisto o jornal de Minas Gerais e a repórter fala assim: tempo bom em Minas Gerais. Quer dizer, sol. Tempo bom para a gente é tempo de chuva. Tempo de chuva. E meu pai, que lida com terra, ele costuma dizer, melhor, e todos dizem, tá? Melhor perder com as águas que perder com a seca. Então, vejo que é uma maneira diferente de um homem se situar perante a natureza e na sociedade. E, consequentemente, há diferença, sim, no linguajar. Algumas, o Minas Gerais toda fala, algumas palavras e expressões que vou citar aqui. E outras não. Quando eu vim estudar aqui na década de 80, assim que eu gosto muito de falar, né? E, às vezes eu me entusiasmo, eu começo a gesticular e falar, aí as pessoas perguntavam, você é baiana? Porque às vezes a gente canta mais no falar. A gente fala banana e não banana. A gente fala jogar, mais aberto, e não julgar. Isso na prosódia. Mas vejam as palavras que a gente ainda ouve lá e as quais a gente ainda fala. Vou citar alguns exemplos. Infusado. Escarreirado. Pessoa que sai correndo. Invicioneira ou invicionice, né? Para de invicionice, moço. Para de mentira. Bobiça. Ah, essa eu acho uma delícia. Bobiça. Ah, deixa de bobiça. Que isso? Deixa de bobagem, né? Deixa de bobiça. Entojado, que estou enjoado disso. Desgramado. Quando a gente está com a raiva de alguém, alguém nos testa a nossa paciência, ou desgrama. Desgramado. Você está pegando boi. Acode aqui. A gente fala alpendre, que é uma forma clássica, né, vinda dos árabes. A gente não fala varanda, a gente fala alpendre. Antes de ontem. Armaria, você veio aqui? Apear, aprumar, atazanando, assungar as calças mesmo. Beleléu, burriscado e não rabiscado. Esse muro está todo burriscado. Isso é comum, isso a gente fala. Cacunda, cafungada no cangote, que é uma delícia. Supitar, essa palavra é engraçada, porque eu estava participando de uma banca em São Paulo sobre Guimarães Rosa, e tem um personagem conhecido de todos vocês, que é Soropita, que, por acaso, é casado com uma prostituta de Montes Claros, a Doralda, maravilhosa Doralda, que o Guimarães Rosa descreve com maneiras e trejetos tão apaixonantes, que até eu fiquei tentada a conhecer Doralda. E o Soropita, o marido dela, extremamente apaixonado e ciumento. E a ponto, e aí eu vou usar a palavra que eu usei na banca, e eu acho que Guimarães Rosa, esse maravilhoso criador de nomes de personagens também, ele deve ter usado essa analogia com o verbo supitar, que é nosso. Uma pessoa de cabeça quente, que estoura, supitou. E isso vem de um verbo que tem a ver com o melado. Quando está fervendo nos engenhos, ele começa a ferver e supitar. Mas, metaforicamente, uma pessoa que
perde as estribeiras, que estoura, né? que perde o controle da racionalidade, supita. E eu acho que o soropita veio disso. E eu falei na banca, eram minhas colegas paulistas, e elas falaram, mas isso não tem no dicionário da Nilce. Aí eu falei, mas isso tem no léxico dos Gerais. Deixa eu pegar para você, café pelando. Ó, cuidado com esse café aí, tá pelando. Pelando. Comer de capitão, que é um costume indígena, e que a gente usa para as crianças que têm dificuldade de comer. A gente pega com a mão mesmo, amassa o bolinho de feijão com arroz, vão comer de capitão e querem uma delícia. Dá um tapa na orelha. Dintirizinho, Fabiana, eu fiquei o dintirizinho esperando você. A gente não fala carne moída, a gente fala carne passadinha. A gente não fala frigideira, a gente fala taxinha. Encafifado, vem. Fazer para os cocos, quer fazer de qualquer jeito. Ficar de butuca ligada, encasquetar. Giriza. Ah, mas eu tenho uma giriza disso, quer dizer, eu tenho uma raiva, eu tenho uma implicância. Jacu, quer dizer, uma pessoa boba, é o nome de um pássaro, né? Mas a gente, quando uma pessoa é boba, quando a pessoa é muito tímida, jacu, vem para cá, né? Lombeira, para encardir, muito, né? Quer dizer, muito. Nossa, fulano sabe demais. Então, fulano sabe daquele assunto para encardir. É um elogio, tá? Mocorongo, neca de pitibiriba. Minha mãe fala demais. Murundu, para morro pequeno. Aliás, a gente não tem montanha, tá? Lá no norte. A gente tem monte, o nome da minha cidade, Montes Claros. A gente tem serra, e quando é pequenininha, Murundu. Né? Uma vez uma amiga me falou, vocês, mineiros, habitantes das serras frias, falei, não, eu não. Das montanhas quentes. Nos montes quentes. Né? Trem mais lindo, íngua, uma pessoa chata. Ingresia, tiquinha, azucrinar, quenta-sol. Vem aqui, quenta-sol. Vem aqui, quenta-fogo. No dia de inverno, ficar ao lado do fogão. Rilia, antipatia, matei uma rilia, tipo fulano. Manota, murrinha, pelejando, rachar o bico, rachar fora. Tamborete, a gente não fala banquinho, né? Tamborete. Trinheira, chuchar, enfiar, falamos mesmo. Pé duro é o mesmo que matuto, capial, homem do campo, e que eu acho que também o Guimarães se inspira para colocar o título naquele famoso, belíssimo conto, Pé Duro, Chapéu de Coco, que ele descreve os vaqueiros. Né? Porque é comum no Vale de Jequitinhonha o vaqueiro ser chamado de pé duro. Tá? Então, para vocês verem, historicamente, culturalmente, e na língua, porque a língua é um fator forte de identidade. É um índice muito forte de pertencimento. Né? E pela língua você conhece as diferentes formas de pensar, as diferentes formas de ver e medir o mundo. O Guimarães Rosa fala demais os Gerais, como eu disse. E quando ele fala, ele nos encanta, porque é uma região historicamente ensombrecida, apagada, esquecida pelas políticas públicas, é iluminada por Guimarães Rosa. Então, vou ler alguns trechinhos para que vocês se recordem comigo. Os Gerais correm em volta. Esses Gerais são sem tamanho. O sertão está em toda parte. O senhor vê, nos Gerais, longe, nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho de fortes águas que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme sobre um rio? Isso é comum mesmo, é um fenômeno geográfico, geológico, geofísico comum. A terra é seca, mas existem muitos rios subterrâneos. Esses Gerais, em serras planas, beleza por ser tudo tão grande, repondo a gente pequenininho. Catrumanos do sertão, do fundo do sertão, o senhor sabe. E aqui eu vou fazer uma pausa, porque outra forma que os geraizeiros antigos se conheciam, se chamavam, era catrumanos.
Certamente, há várias teorias a respeito da derivação desse nome, tá? Mas a que eu acho mais plausível, a mais convincente, é que a palavra teria derivado de quadrúmano, 4 mãos. É justamente a figura do vaqueiro. É o homem que não se separa do seu cavalo, tá? Então, o vaqueiro era uma unidade, ele e seu cavalo. Porque o cavalo, para o homem do sertão, ele não é só, digamos que é a locomoção, é a vida. O cavalo é responsável pela alimentação, o cavalo é responsável por sua identidade. E reportando novamente a Guimarães Rosa, não é à toa que aquela cena da matança dos cavalos em Grande Sertão Veredas é tão pujante, tão forte. É engraçado, eles estão no meio de uma guerra, de uma luta lá entre jagunços, e morrem muitos homens. Mas o que deixa o bando de Riobaldo realmente arrasado é a matança dos cavalos. Matar o cavalo para o vaqueiro significa matar a sua identidade. Ele não existe sem a sua montaria. Interessante isso, né? E tem um pedaço lindo que ele coloca em cara de... Isso tudo que eu li anteriormente é de Grande Sertão Veredas. Tem um trecho lindo que ele coloca em Cara de Bronze, uma novela belíssima, que fala dos Gerais, eu acho que merece a gente recordar aqui. Mar arredor, fim afora, iam-se os Gerais. Mesas quebradas e mesas planas, das chapadas, onde a areia, para o verde sujo de más árvores, o grameal e o agreste, um capim rude, que boca de burro ou boi não quer, e água e alegre relva a rosã, só nos transvales das veredas, cada qual que refletem, orlantes, os cheirosos sassafrás, a buritirana espinhosa e os buritis e os ramilhetes dos buritizais, os buritizais, os buritis bebentes. E no final do Recado do Morro, que é um conto belíssimo, o habitante, o principal, né, o protagonista, o Pedro Boi, ou Peboi, ele volta para os seus Gerais. E é um final, é um desfecho alegórico, muito poético, né? E é esse o trecho. Mediu o mundo por tantas serras, pulando de estrela em estrela, até os seus Gerais. E é muito bonito, por isso que eu falo que isso me cala muito profundamente, porque mostra a riqueza de uma cultura até então ensombrecida. Isso a gente deve a Guimarães Rosa. Porque até nós, geraizeiros, costumávamos nos reconhecer como a parte pobre, o lado carente, né? O Zé Bebelo, o personagem de Grande Sertão Veredas, ele ainda fala norte, más bandas. E o sonho de Zé Bebelo era, de fato, se fazer deputado e botar escolas e construir fábricas para trazer a pujança e a riqueza para o norte, para os Gerais. Né? Então, essa identificação negativa, que a gente arrastava por várias questões, ela é quebrada a partir de Guimarães Rosa. E é a partir de Guimarães Rosa que a gente começa a falar com orgulho, se reconhecer com orgulho como geraizeiros e alguns como catrumanos. Isso é muito bonito. E daí também, e aproveitando estar aqui nessa casa, né, tão importante para todas nós, e daí também a gente reconhece o poder da literatura, o poder de representação da literatura. Quando ela representa o anônimo, o pequeno, o invisível, ela joga luz sobre ele. Ela dá a ele um novo significado, um novo lume. Daí a importância cada vez maior das academias, né, das bibliotecas, das aulas de literatura, dos livros, porque é por meio da representação literária que os homens anônimos atingem um novo status, uma nova importância. Bom, então, mais, digamos assim, politicamente falando, Minas Gerais é uma identidade única para o brasileiro, até
para o governo de Minas Gerais. Reparem para vocês verem que nas propagandas oficiais, eles sempre falam das cidades históricas, belíssimas, das quais todos nós temos orgulho, né? Eles sempre falam do ouro, da pujança, do casario, do Aleijadinho. Raramente aparecem imagens dos Gerais, dos grandes passos, dos grandes currais, das árvores tortas. Mas é interessante, né? Porque a gente começa a perceber que as nossas belezas, elas são invulgares. Por exemplo, justamente no período de seca, da seca mais doída, mais triste, porque fica tudo triste, até o canto de passarinho é triste. É o período da floração dos ipês. Aí você está andando léguas e léguas de terra, tudo seco, tudo marrom. E de repente, pá! Você encontra a explosão dos amarelos, dos roxos, dos rosas, dos ipês. Coisa extraordinária, né? Esse nosso estado e essa nossa natureza. Então, a gente começa a requisitar, a partir de uma série de estudos e movimentos, essa visibilidade dos Gerais. Essa força cultural que os Gerais têm, e que não deixam de ser Minas, mas que, inversamente e conjuntamente, são Minas Gerais. E quando eu começo a me aprofundar cada vez mais no estudo da literatura, eu escolho estudar preferencialmente a literatura dos Gerais. Eu trouxe até os livros. Oba, pega aí os 2 livros, por favor. Só para exemplificar, tá? Mas, assim, porque a gente vai descobrindo que... porque tantos nomes importantes, tantas referências literárias interessantes e que também ficaram ensobrecidas. E eu vou dizer para vocês que é também por causa dessa localização geográfica. Não tem muito tempo, tá? Eu falando que eu sou nova, né? Não tem muito tempo. Mas quando eu era menina, para a gente vir... Obrigada, viu? Para a gente vir a Belo Horizonte, gente, era uma aventura. A gente saía de Montes Claros às 7 da manhã e chegava aqui às 10 da noite. E era pneu furado, e era para-brisa quebrado. Isso quando não vínhamos de trem, que era também uma longa e deliciosa viagem. Então, a nossa capital era uma referência muito distante, muito inatingível. E hoje a gente requisita isso e fala com certo orgulho. Nós, os comedores da carne de sol, os roedores de piqui. A gente fala isso com muito orgulho. Mas nós, patenteadores também de uma cultura rica e pujante, que merece ser conhecida por em toda a Minas Gerais. Nós temos, por exemplo, um cordelista, que faz parte da Academia Montes Clarense de Letras, que é o Theo Azevedo, negro, de Alto Belo, que é perto de Bocaiúva, que é detentor de um Grammy latino do cordel brasileiro. Ele é reconhecido em Portugal. Ele é um cantador maravilhoso. Ele é cordelista e repentista. Nós temos, por exemplo, isso é de Minas, isso é dos Gerais, um escritor que participou, mineiro, que participou da Semana da Arte Moderna. Eu dei aula de literatura a vida toda. E eu não sabia disso. Então, lendo um livro antigo, eu vi essa referência. Agenor Barbosa, poeta montes-clarense, que participou da Semana da Arte Moderna. Falou, opa, peraí, eu vou investigar se isso aqui é verdade mesmo. E lá fomos eu e Fabiano. Fabiano participou comigo desse projeto, Fabiano Alves de Paula. Aí nós fomos investigar. Vamos atrás desse nome e verificar se é procedente essa informação. E o Agenor Barbosa, de fato, ele nasce em Montes Claros no final do século XIX. Ele mora em Montes Claros até os 17 anos. E ele vem para Belo Horizonte em 1912, com 17 anos. Ele já se engaja na imprensa mineira. Ele é editor do Diário de Minas. Ele participa de 2 revistas muito interessantes, que é a Vida de Minas
e a Vita, muito interessante. Eu adoro revistas antigas, porque a gente descobre um lugar muito especial da literatura nessas revistas, né? E eram também revistas em que mostrava o início da fotografia, que muda também a concepção estética das pessoas, mas ele publicava muito nessas revistas, onde também publicava o Alfonso de Guimarães e outros grandes escritores mineiros. O Agenor Barbosa foi amigo do Alfonso de Guimarães. Em 1917, ele se muda para São Paulo e lá ele se emprega redator do Correio Paulistano, onde trabalhavam o Oswald de Andrade e o Menotti del Pitia, e eles, então, minha gestualidade, né? Eles estabelecem uma grande amizade e começam a arquitetar conjuntamente a Semana de Arte Moderna. Então, ele não só participou, ele foi um dos organizadores. Ele fez palestras na Vila Crial, o nome é dado por causa do nosso Alfonso de Guimarães, né? Ao lado de Mário de Andrade, falando sobre o Alfonso de Guimarães, por quem o Mário de Andrade era loucamente apaixonado, né? Um admirador, confesso. Então, é um poeta, né, dos Gerais, é um poeta mineiro que esteve na cena principal do Teatro Municipal de São Paulo, Belo Horizonte, em 1922, recitando poemas da sua lavra, e participou também em jornais, principalmente Correio Paulistano, falando positivamente da Semana da Arte Moderna. Essa foi uma pesquisa que eu e Fabiano encerramos em 2020, foi publicada nesse livro, o Álvaro Editor está até aqui, né? Uma Tristeza Mineira numa Capa de Garoa. Esse foi o epíteto, porque o Menotti del Pitia chamava o Agenor Barbosa. Ele falava isso, uma tristeza mineira numa capa de garoa. Diferentemente de alguns modernistas, por exemplo, Oswald, né, que era mais aberto, mais falante, o nosso Agenor Barbosa era ensimesmado, triste, e os primeiros poemas são nitidamente simbolistas, com uma grande influência do grupo mineiro simbolista. E nós sabemos o tanto que esse grupo mineiro simbolista também influencia a Semana da Arte Moderna, né? Então, só para mostrar de como o Gerais vai aparecer, expressando uma forma diferente. Ele publica, em 1921, um poema chamado Minha Terra, depois ele muda o título por Montes Claros. Tá? Uma pena que Agenor Barbosa não publicou o livro. Ele publicou com muita frequência. Quando eu falo muita frequência, é diariamente no Correio Paulistano. E quase que, quinzenalmente nessas revistas de Minas Gerais. Então, ele tinha uma presença muito forte e valorosa da imprensa mineira e paulista desse início do século XX, mas como ele não publicou o livro, tudo se perde. E logo depois, no final... Em 1930, ele começa uma carreira jurídica e acaba se tornando um grande jurista na cidade de São Paulo, inclusive, em Minas Gerais não, mas lá em São Paulo tem uma avenida Agenor Barbosa. Né? Então, vejo que é essa a forma como a gente vai se fazendo presente o mineiro, sempre, né, uma literatura sempre muito forte, muito pujante. Aliás, a literatura brasileira nasce, efetivamente, em Minas Gerais, segundo Antônio Cândido, né, com os poetas os chamados inconfidentes. Eu não me conformo com esse nome, não, mas né, com Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga. Mas o Gerais também se fazia presente. Tá? Então, as diferenças existem, e na literatura a gente começa a perceber como o geraizeiro, como habitante do Norte, ele começa a se identificar. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Ciro dos Anjos, nascido em Montes Claros, que é brasileiro, que é reconhecido, obviamente, né, reconhecido nacionalmente e admirado por todos, ele fala da sua Montes Claros, às vezes de uma forma metafórica, por nome de uma outra cidade, mas nós, os Montes Clarenses, nos reconhecemos, inclusive em alguns personagens. Mas, quando ele fala dos Gerais, ele diz o seguinte:
Quando o caminho apanha a crista da chapada, amplas perspectivas se rasgam, escalonadas em ondulações que vão cambiando do verde para o azul, até se diluírem na fímbria. Tem-se a impressão do mar. Bonito, né? Seduzante realmente era um exímio narrador. O outro escritor, Montes Clarence, esse menos conhecido, né, no Brasil, mas que estuda em Ouro Preto, ele chama a atenção. Esta Minas acidentada, essa do Ouro Preto que ele estudava, né? Essa Minas acidentada das montanhas escarpadas e vales férteis e profundos, de ínvios caminhos, é diferente da nossa Minas baiana, das chapadas estéreis a perder de vista, amplos horizontes, onde o homem corre e o pensamento voa. Então, vejo que as diferenças são marcadas. Outro escritor, Montes Clarence, o Simeão Ribeiro, que fez parte da Academia Montes Clarence de Letras, e que publica um livro que faz uma belíssima história de Minas Gerais, chamada Raízes de Minas, porque o Simeão era historiador, era antropólogo, engenheiro também. Aí ele diz o seguinte: os currais do gado surgem nas planícies ou terrenos levemente ondulados, junto às terras sem fim do pastoreio. Aí vocês viram que a referência à Bahia não é historicamente, mas ela está sempre presente. E uma das formas por que nos chamam é baianeiros, ou, pior ainda, baiano cansado. E vejam só, isso aí já não é Ivana quem está falando. Isso aí é um lavrador que, em entrevista, responde assim. Ele se chama José Lima. Você já foi chamado de baiano? Baiano cansado? Ou baianeiro? Olha o que ele responde. Na verdade, quando falaram que eu era baiano, eu disse que não, porque eu, na verdade, não sou. Eu disse que sou norte-mineiro. E a gente fala isso, norte-mineiro. Onde é que você é? Sou norte-mineiro. Tudo junto, né? Norte-mineiro, norte de Minas. Nasci num lugar chamado Gado Bravo. Aí dentro, onde tinha uma mataria grande e o gado andava solto nas terras incomuns. Era tudo bravo. Então eu disse, por isso que eu nasci em Minas Gerais, no norte, quase na linha da divisa com a Bahia. Mas então eles falaram que eu era baianeiro. Virgem Santa, achar que eu sou meio gente? Que nem sou mineiro, que nem sou baiano? Senti como se tivesse recebido um tiro na boca do estômago. Minhas vistas anuviaram de raiva. Aí eu disse, gente, eu sou norte-mineiro. E depois o que aconteceu? Eles começaram a rir de mim e falou, tá bom, você é mesmo baianeiro. Eu só não parti para cima deles porque o capataz chegou dizendo para a gente escolher café. Eu fiquei a tarde inteirinha, todinha, remoendo aquele desaforo. Vê só, dizer que não sou gente inteira, eu sou, é muito homem. Isso é de fato, tá? Está no livro do João Batista de Almeida Costa, o Joba, nosso Joba Costa, que é a entrevista que ele coleta, né, para demarcar essas diferenças. Então, eu espero que vocês tenham entendido por que eu puxei a história, por que eu puxei Guimarães Rosa, por que eu fui lá atrás nas capitanias hereditárias. Porque os Gerais, historicamente, não compunham a Minas original, a Minas do Ouro. Como Guimarães fala, há uma diferença muito grande entre a Minas geratriz, pujante, forte, rica, da qual nós muito nos orgulhamos, e os Gerais, que é a cultura do gado, é a cultura do boi. Estávamos até conversando aqui no início, e falávamos da fundação da universidade, lá em Montes Claros. Primeiro, não era uma universidade, era uma fundação de ensino superior, fundada em 1964. E, na época, isso também eu tenho que falar, né, já que falei de Maria da Cruz, eu tenho que falar de uma terra de mulheres fortes. A nossa universidade, na época, faculdade, fundação, foi fundada por 3 mulheres. 3 mulheres. Que estudaram aqui em Belo Horizonte e voltaram para lá falando, nós vamos fazer uma faculdade aqui em Montes Claros. E todo mundo esperava que fosse uma faculdade ligada às ciências agrárias, agronomia, veterinária, afinal de contas, é a terra do gado. Até
as autoridades políticas consultadas falaram, não, mas ali vocês têm vocação, é para o boi. Não, nós queremos uma faculdade de letras, de história e de filosofia. E assim nasce a Unimontes, que na década de 90 se torna uma universidade pública, uma universidade de Minas Gerais, onde sou professora e da qual muito me orgulho. Então, vejam para vocês verem, né? Então, até nisso, o nosso conhecimento, a nossa gênese, a nossa raiz está ligada ao gado. E não é à toa que também a nossa culinária também se volta para isso. A carne de sol, que não é de sol, é serenada. A farinha da nossa intimidade com os baianos. Né? A jacuba. Já ouviram falar dessa comida? Jacuba? Fabiano já, né? Que muito, muito usada. Que é uma mistura, né, de farinha. É uma comida de gente da seca. É uma mistura de quem padece escassez de alimentos. E essa carência, ela também está ali representada na literatura, e um pouco dela eu vou falar para vocês, porque eu prometi um panorama historiográfico. Né? Então, eu vou falar rapidamente, óbvio, porque eu quero também que esse nosso tempo seja mais dialógico. Né? Então, o primeiro deles, do escritor que eu trago para vocês, nasce em Coração de Jesus, que na época pertencia a Montes Claros, e que é conhecido nacionalmente. É o Arthur Lobo. O Guimarães Rosa chama a atenção. Olha, é preciso que vocês, brasileiros, leiam mais Arthur Lobo. Ele nasce em Coração de Jesus, né? E ele mora uma parte em Salvador, mora na Minas Geratriz, nas cidades históricas, e falece em Belo Horizonte, né? E, gente, é realmente muito importante, porque, como eu falei para vocês, uma das minhas linhas de pesquisa é a literatura dos Gerais. Eu tenho um grupo de estudos, tá, lá na minha universidade, que se chama Intérpretes dos Gerais. E aí a gente lê esses autores esquecidos, né, que precisam ser resgatados. A parte poética do Arthur Lobo, ela é nitidamente com influência simbolista. Muito bonita a poesia dele. Mas eu trabalhei com uma turma de mestrado, lá na Unimontes, com alguns romances de Arthur Lobo. Eu trabalhei com o romance Um Escândalo, que na época foi considerado foi comparado aos romances de Eça de Queiroz. Porque nesse romance Um Escândalo, ele também trabalha sobre um pretenso incesto. E é um romance naturalista. Então, veja que já que eu estou falando de historiografia, para essa compreensão de linha do tempo, né? Então, o Arthur Lobo marca o que eu chamo de literatura dos 800 dos Gerais, sim, porque a gente se reconhece em muitas descrições que ele faz. Então, ele representa a poesia simbolista dos Gerais e ele representa a presença naturalista dos Gerais. E nós também trabalhamos com o romance Rosais, muito interessante, que é um romance psicológico. Então, veja como o Arthur Lobo está antenado com esse movimento de fim de século, que a gente chama de pré-modernismo. Tá? Então, vale a pena ler, eu indico para quem não leu. E o Arthur Lobo estava sumido. E é o papel maravilhoso das academias. A Academia Brasileira de Letras faz uma homenagem ao Arthur Lobo em 2012, me parece, e faz uma reedição desses dois romances que eu acabei de citar, e do livro dele de poemas, Ritmos e Rimas e Evangelhos. E vale a pena, está lá no site da academia, essa literatura está online, e vale a pena. Tá? Vale a pena. É uma excelente literatura. O outro que eu trago para vocês, talvez esse não seja tão conhecido, não é porque não é nacionalmente, mas que merece ser lido, é o Lindolfo Rocha, que nasce em 3 de abril de 1862 em Grão-Mogol e morre em 1911 em Jequié, Bahia. O Lindolfo Rocha, eu li 2 livros dele. Por que eu não li mais? Ele é autor de uma quantidade enorme de livros. E por que eu não li mais? Porque o Lindolfo Rocha, ele cai na asneira de casar com uma mulher brava, e quando ele se separa dela,
ela bota fogo em todos os manuscritos dele. Então, fica para a gente, esses dois que eu vou citar aqui para vocês, e graças a Deus eles estão aí. Um deles é o mais conhecido, é o livro Maria do Zar. Esse livro foi publicado originalmente em Lisboa, no século XIX, né? E depois ele é reeditado pela editora Ática, tá? No final da década de 70, aqui no Brasil, então, editora nacionalmente conhecida. E, no final da década de 70, um pouco depois, é adaptado por uma novela da Globo que se chamou Maria, Maria. É uma história fantástica. E por que a gente se reconhece? Por que eu chamo de literatura dos Gerais? É a história de uma Maria, de uma menina, mocinha, que mora com os pais no fazendão, arrasado pela seca, onde a fome impera. E passa um bando de mineiros a cavalo, e o pai, desesperado, fala: eu te dou minha filha em troca de um saco de farinha. E essa menina é trocada por um saco de farinha. Aí você fala: nossa, gente, essa é uma paisagem cotidiana do norte das secas. Meu marido está ali, e a mãe dele pegou um menino que vinha da Bahia. A mãe estava dando por desespero, por fome. Isso é comum. É comum. Era muito comum. Então, a gente se choca com isso. Então, essa Maria, só resumindo aqui para vocês, ela se torna uma mulher. Depois, né, ela vai para a Bahia, então ela funda um bordel, e nesse bordel ela assume o papel de uma mulher muito influente, um bordel frequentado por altas autoridades, por grandes chefões políticos, né, coronéis, e eles ouvem os conselhos da Maria. Eles sentam-se à mesa da Maria para também, né, falar das suas vidas, suas mazelas, suas conquistas, seus planos. Muito interessante esse livro, que vale a pena ser lido. E o outro é um romance indígena, Iacina, que também pega esse final de século, né, esse movimento pré-modernista do Brasil, com a necessidade de falar de regiões e rincões ainda não contemplados pela literatura brasileira. O nosso Lindolfo Rocha. E o outro, lá da terra de Constância, é Manuel Ambrósio de Oliveira, né? Que também merece ser lido. Ele nasce em Januária, em 1865, e morre em 1947. Ele publicou muito, mas tem muita coisa inédita ainda. Aí, está vendo, é um escritor a chamar por mais leitores e pesquisadores. E o Manuel Ambrósio de Oliveira, eu falo assim com muita propriedade, porque eu orientei 2 trabalhos em mestrado sobre ele. E eu fiquei impressionada com o que eu leio lá, porque, como eu estudei muito Guimarães Rosa, li muitos arquivos de Guimarães Rosa lá no IEB, na USP, eu comecei a fazer certas ligações. Por exemplo, tem um conto do Brasil interior do Manuel Ambrósio, em que ele faz uma cena de invocação do diabo muito parecida com a cena que tem lá em Grande Sertão Veredas. E tem uma cena lá que ele fala, tem um momento que ele fala de uma galinha que vinha com os pintinhos. Mano, gente, é assim, no trabalho dessa minha orientanda, ela coloca lado a lado, é muito parecido. Aí eu comecei a ficar meio assim. Depois eu explico por que eu fiquei desconfiada, tá? E tem outro conto em Brasil Interior que se chama A Onça Borges, de um caçador de onça que se transforma em onça. E é claro que eu vi similaridade com meu tio e a Aretê. Obviamente, sem aquele trabalho excepcional, né, de poeticidade que o Guimarães traz, mas muito interessante. Aí eu falei: nossa, um caçador de onça que vira onça. Manuel Ambrósio de Oliveira. E pesquisando, eu vi que tanto Guimarães Rosa como Manuel Ambrósio de Oliveira foram membros do Instituto Histórico Geográfico de Minas Gerais. E Guimarães Rosa lia de tudo, gente. Lia de tudo. Eu não estou inventando isso, porque eu estava lá no arquivo de Guimarães Rosa, lá na USP, pesquisando, e, de repente, cai nas minhas mãos o quê? Um caderninho mesmo, de brochura, com a letrinha dele, né? E ele com 2 canetas, uma azul e outra em vermelho, para fazer certos grifos, e estava lá, Hermes de Paula, que é um escritor e historiador mandisclarense.
Montes Claros, minha história, sua gente, seus costumes. E trechos do livro de Hermes de Paula, eu encontrei 12 páginas manuscritas por Guimarães Rosa, está na minha tese de doutorado, tá? Manuscritas de Hermes de Paula lá, nos caderninhos de Guimarães Rosa. E com a canetinha vermelha, ele puxava esses Lopes, de onde é que ele tinha. Ou, qual foi? Ave Palavra, né? Porque ele fez o conto antes, o livro é póstumo, mas ele fez o conto. E outras indicações ali muito similares, certo? E que eu também consegui casar com a obra de Guimarães Rosa, da escrita da minha tese, porque quando ele escreve a Folia de Reis, é idêntica à forma como Hermes de Paula descreve a Folia de Reis. Então, Guimarães Rosa lia tudo, e ele se aproveitava disso mesmo, né? Dessa cultura rica do povo, porque foi o que o Manuel Ambrósio fez e o que Hermes de Paula fizeram, ambos fizeram, né? Eles fizeram a recolha dessas histórias que corria de boca em boca, do caçador de onça que vira onça, né? E escreveram. Isso cai nas mãos de Guimarães Rosa, ele lê e tem isso como base da sua escrita poética, né? Então, esses três, assim, para mim, inicialmente, representam essa literatura dos Gerais nos 800. No início do século XX, a gente tem muita, inclusive vários que escreveram aqui na imprensa mineira. Eu vou citar alguns e outros eu vou me deter mais, tá? O Hermenegildo Chaves, o Monzeca, né, que publica muito na imprensa de Montes Claros, na imprensa mineira, e eu estava pesquisando uma autora, Constância sabe, a Alzira Reis, que é uma escritora mineira, a primeira mulher a se formar em medicina em Minas Gerais, a primeira mulher a votar no Brasil, tá? Eu estava lá na revista feminina pesquisando ela, e eis que eu encontro 2 poemas do Hermenegildo Chaves, né? Os braços e as mãos. São sonetos, tem uma feição clássica, muito bem feitos, muito bonitos, né? Mas é engraçado, pesquisa isso, né? A gente está buscando uma coisa e encontra outra. E aí é importante a gente perceber essa participação em rede de poetas, de escritores, né? Muito importante a gente ver isso. Então, a gente não estava totalmente isolado como acreditávamos no início. Parente do Hermenegildo Chaves, o João Chaves, né, poeta, seresteiro, cantador, ele é autor de um hino de seresta, cantado em todas as Minas Gerais, o Amo-te Muito e o Bardo. E quem sou eu para cantar? Não vou me aventurar, né? Mas que evocado. Assim, exímio letrista e exímio compositor e seresteiro. Temos o Hermes de Paula, que eu acabei de citar, que escreveu esse livro memorialístico, mas escreveu Caderno de Modinhas, tudo compilação dessa rica cultura do povo. Tá? E o que Guimarães Rosa anotou dele? O que a gente conta lá? Nome de capim. Capim disso, capim daquilo. Nome de vaca. Guimarães Rosa era interessante demais, né? Nome de ervas, de chá. Nome de algumas famílias, Lopes era uma delas, Lafetária, outras. Nome de famílias. Então, é incrível a cabeça de um escritor, né? Então, a gente onde é que levou isso? E quando a gente compara, lê um e outro, a gente fala, olha aqui, olha onde é que Hermes de Paula foi parar. Onde é que ele serviu de base de inspiração para o Guimarães Rosa, né? E tem o João Soares da Silva, João Gordo, que ele também é um cordelista e publica muitos livros, né? Cantinela, de Montes Claros também. Cantinela, As Auras Matutinas, Tempestade de Amor, A Flor Desastrada, Lúcio, Filho do Sertão, Romance de Costume Sertanejo, né? Esse. Tempestade de Amor, já tinha falado. O Luiz de Paula Ferreira, né? Que é também parente de Hermes de Paula, que publica Na Venda do Meu Pai, Viagens, Por Cima do Telhado, Por Baixo dos Arvoredos, a Ruth Tupinambá Graça. Uma delícia de escritos. Que mulher fabulosa, pena que é tão pouco conhecida. Eu a conheci toda a vida, obviamente, né? Mas nas 2 últimas vezes que ela viajou, ela veio sozinha para Belo Horizonte, já tinha 94 anos.
Ela é mãe do cineasta Carlos Alberto Prates, que fez o filme tão famoso, né? Alberto Graça, eu confundo os dois. Alberto Graça, né? E a Ruth, ela escreve crônicas belíssimas e publica um livro, Montes Claros Era Assim, que traz a imagem dos tropeiros, traz a imagem do sertanejo, traz a imagem do feirante, né, do mercado municipal, traz a imagem da mulher. A mulher sertaneja é uma mulher brava, sabe, gente? Ela tinha as chaves da casa e ela tinha a chave do marido também. Então, ela conta a história, do jeito dela, a história da Revolução de 30, tá? Do jeito dela, pessoal, particular, do jeito que ela, Montes Clarense, viu. Tem muita coisa interessante. Tem a Ivone Silveira, que nasce em Montes Claros, uma grande escritora que foi presidente da Academia Montes Clarense de Letras, é memorialista, é poeta, casada com o poeta Olinto da Silveira, que é de Francisco Sá, né? Tem o Cândido Canela, que também foi repentista e trovador, e ele escreve a partir dessa fala do Matuto dos Gerais, um dos autores que também foram estudados por meu grupo de estudos. Tem o Simeão Ribeiro, que eu acabei de citar, que escreveu Raiz de Minas, mas escreveu Serra Geral, Diamantes, Garimpeiros e Escravos. Escreveu Gurutuba, o Padre e a Bala de Ouro, que é a história de um padre, né, que foi assassinado, bastante conhecido. Tem o Geraldo Tito Silveira, de Francisco Sá, autor de um sem número de romances. Memórias da Cláudia Prócula, Pôncio Pilatos, o Pedro Velho, crônicas da... Ele era coronel. Crônica da Polícia Militar de Minas Gerais, os milicianos da Capitania do Ouro, o Luiz Trótomas, a família Silveira do Brejo das Almas, antigo nome Francisco A, né? Conversa de Meganha, o Quarto Mosqueteiro, o Evangelho segundo Judas, o Salto no Tempo, o Clero da Foice do Martelo, Tocaia dos Bugres, a Dança de Gangorra, os Bigodudos, enfim, eu não vou falar todos. João Vale Maurício, que pertenceu a essa casa, né? Seresteiro, poeta, cantador. Manuel Higino, nascido em Montes Claros, que pertence a essa casa, que é meu grande amigo, meu dileto amigo, o Darcy Ribeiro, Montes Clarense, mas cidadão do mundo. É até perigoso falar que ele tem uma identidade, tão múltiplo e inquieto ele era, né? Que escreve muito sobre a sua família, as suas origens. Ele diz o seguinte, Montes Claros foi minha... Ele falava para todos, né? Eu tive muitas peles, sou um homem de muitas peles. Montes Claros foi onde eu tive a minha primeira pele. Né? E ele falava, Montes Claros é o umbigo do mundo, aquele jeito dele, só Daci, para falar desse jeito. O irmão do Ciro dos Anjos, um grande escritor, Valdemar Versiani dos Anjos, que precisa ser mais conhecido e lido. O Antônio Versiani dos Anjos é uma família de pessoas muito ilustradas, que escreviam muito e gostavam muito de música, assim como Chaves. A Melina Chaves, minha confreira, minha conterrânea querida, ela tem, no alto dos seus quase 90 anos, a Melina, que escreve uma literatura erótica, lindamente, fortemente, representa essa literatura dos Gerais. O Haroldo Pereira, que é um poeta vivo, inquieto, eu digo que eu falo assim, Haroldo, para mim você é o último maldito. A postura de Haroldo é essa, né? Quebrar regras, falar o que ninguém espera, abalar os lugares comuns e abalar a cena. Ele é o idealizador do Psil Poético, que é o maior movimento de poesia livre do Brasil. Inclusive, por causa do Psil Poético, nós já recebemos tantos poetas conhecidos do Brasil e fora do Brasil. Né? E tantos outros que eu até vou me omitir, a Carla Selene, a Sandra Fonseca, né, para falar das mulheres escritoras, são muito fortes, grandes romancistas. Enfim, o que eu queria dizer para vocês, né, quando a gente pega as historiografias de literatura mineira, esses nomes não estão. Né? Quase ou mal se... Além, claro, das honrosas exceções do nome de Ciro dos Anjos, do Darcy Ribeiro.
Ninguém sabe. E eles estão ali a clamar por mais visibilidade, porque representam, sim, o testemunho de uma cultura forte, pujante, que também é Minas Gerais. E é por isso que reivindicamos esse lugar, né, dentro da historiografia literária de Minas Gerais. Porque hoje, felizmente, com vários estudiosos, vários movimentos, vários poetas, a gente tem esse sentimento de pertença, esse sentimento de pertencimento. Eu sou geraizeira, eu sou norte-mineira, eu sou Minas Gerais. E antes de encerrar, eu vou me permitir, com a licença de todos vocês, ler um poema meu, que se chama Pertença, que representa um pouco disso. Pertenço a uma terra entre vento e tempo, quase lugar nenhum, onde as chuvas tardam e os olhos de todos vão-se pouco a pouco enchendo-se de fina poeira. E a alma em aquarela amarela, resistente nos amanhãs, cobre-se em véus, enleva-nos e leva-nos para além dos montes. Pertenço a um lugar, terra e circunstância, de árvores tortas e águas turvas, onde o azul do céu ondula em nuvens enroladas, brancas de algodão. Na minha terra, as flores grossas de um dourado vivo resistem timidamente ao tempo. Na minha terra de montes claros, em que toda hora é de pôr o sol. E obrigada. E essa é a minha parte. Muito obrigado pela conferência tão cheia de informações e de incitamentos, né, para a nossa curiosidade, de conhecimento desse mundo todo, né, que Sim. as Gerais, né? Sim. Principalmente para quem não é gerazeiro, né? Nós estamos aqui os mineiros, né? Mas eu acho que isso é a visão do nosso conjunto, que é Minas Gerais. Né? Nós todos somos mineiros e gerazeiros de alguma forma. Eu vou abrir para, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. O Guto tem lá um microfone, fiquem à vontade. Enquanto isso vai acontecendo, se alguém vai comentar alguma coisa, eu queria puxar um pouco aí do assunto, pedindo para você falar do movimento literário atual, hoje em dia. Como é que ele acontece? Lá em Montes Claros? Em Montes Claros. Em Montes Claros e Minas Gerais. Sim. Bom, mas é isso que eu falo, né? Minas são muitas, né? Você mesmo já acabou de ler. É muito forte, pujante. Eu vou falar especificamente dos Gerais, mas eu acho que todos nós percebemos isso, né? A literatura, muitos acreditávamos que a literatura estava fadada ao esquecimento, à morte. Porque a gente está vendo aí com uma certa tristeza o fechamento de algumas livrarias, né? Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a internet é também um valioso e poderoso suporte da literatura. Uhum. E ela está, sim, muito firme e forte na internet. Uhum. Os nossos jovens escrevem muito. E outros poetas, nem tão jovens, já estão utilizando a internet a seu favor. Então, é tudo uma questão de mudança de suporte. Embora eu não abra mão do livro, né? Mas eu penso que há uma vitalidade, principalmente nos últimos tempos, e também acirrada, e aí eu vou dizer que talvez seja o único benefício da pandemia, acirrada pela pandemia. O fato de termos que sermos condenados ao isolamento, né, fez com que voltássemos um pouco para dentro de nós e procurássemos as vozes dos livros.
Então, nunca se leu tanto. Pelo menos eu fui chamada, por exemplo, para alguns grupos individuais, menores, né? Grupos individuais, grupos de poucas pessoas, que fundaram clubes do livro e falaram assim, Vana, vem aqui para a gente, vamos falar, que a gente, toda semana a gente está lendo um livro, e pela internet eles discutiam um livro. Tanto liam os clássicos como liam os autores contemporâneos. E Montes Claros, particularmente, Montes Claros deve muito a Haroldo Pereira, nesse ponto, porque ele Haroldo Pereira, nascido em Coração de Jesus, mas mora em Montes Claros desde sempre. Haroldo Pereira, ele representa uma voz que sai da marginalidade, né? Como ele mesmo se apresenta, preto, pobre, poeta, né? 3 signos da estigmatização, da invisibilidade. E ele movimenta a cena cultural porque ele coloca a poesia no psicopoético, que já está... Meu Deus, já tem tantos anos que eu participo, vejo... São mais de 20 anos de psicopoético. Ele traz o psicopoético para a cena, para a rua de Montes Claros. Ele leva o psicopoético para as escolas. Ele coloca o escritor em contato com os alunos. Então, veja como é que é importante uma figura assim, insurgente, rebelde, né? Porque Haroldo Poeta, literalmente, é aquele que declama a poesia na rodoviária, por exemplo, para vocês terem. E eu acho que é muito daquilo que o Milton canta, né? O artista tem que estar onde o povo está, e o escritor também. Então, esse movimento é muito forte porque, todos os anos, em outubro, Montes Claros vive a poesia. Então, vêm poetas de vários lugares, os poetas da cidade declamam, são estudadas obras literárias, quase sempre obras de vestibular. E são feitos lançamentos de livros. Né? Então, assim, eu acho que esse movimento também é importante, porque a gente tem que dar ao poeta e à poesia uma visibilidade outra, que não só aquela belíssima, encantadora para todos nós, que é a das bibliotecas, das estantes. Né? A poesia, ela tem, sim, que circular. Então, eu sou muito otimista, embora a gente padeça com uma certa dificuldade de vender livros, né? Mas eu sou muito otimista porque a literatura ela está revigorada. Eu vejo isso. E as pessoas também, por causa da facilidade da internet, elas estão perdendo os pudores de se apresentarem como escritores, como poetas. Então, existem vários grupos, existem várias... Tem, por exemplo, um movimento novo, que parece-me que surgiu a Mariana, dos aldravistas. Né? Então, olha para você ver, são coisas que estão movimentando a cena poética, literária do nosso Estado. E isso é muito positivo. Né? Eu sou muito positiva, porque eu vejo, claro, óbvio, né, sou professora de literatura, eu comungo a literatura, vivo da literatura e sou apaixonada com a literatura. Mas eu vejo digamos assim, um vigor novo a partir da pandemia. Eu acho que isso é positivo. Né? Tá. Boa noite, meu nome é Mônica. Parabéns pela sua palestra, obrigada. Achei linda. Quando você fala, e você começa principalmente falando dessa questão, que existia a Minas originária e depois vieram os Gerais, e você começa falando assim, e você termina falando que nós reivindicamos este pertencimento de ser uma Minas Gerais. Sim. Quando você fala isso, que você reivindica, esta necessidade, você ainda sente os montes clarenses, os norte-mineiros, ainda sentem essa necessidade de reivindicação de pertencimento? Você nota que isso ainda é uma necessidade? Não, não, pode continuar. Não, é só terminando. Porque a gente vê muito a questão da reivindicação grande de políticas públicas, e é uma coisa que, né, é muito forte, que sempre parece que está faltando. Queria que você falasse um pouco. Você tem toda a razão, e é por aí mesmo. A nossa história, por exemplo, coisa que eu não falei aqui, aliás, esqueci de um grande escritor, meu amigo, e que é autor de uma obra excepcional, que é o Petrônio Brás,
que é a saga de Antônio Doria. Ele primeiro publicou como Serrano, lá de São Francisco, Serrano pelo Marcado, e a quarta edição ele já põe a saga de Antônio Doria. Que fala justamente de um problema desse, né? Os Gerais têm um movimento político, social, que as Minas nunca tiveram. O fenômeno do jagunçismo. Tá? Nós não tivemos cangaço, como no Nordeste. Embora seja basicamente a mesma coisa, nós chamamos de jaguncismo. Nós não fazemos a distinção entre, por exemplo, lá no Nordeste eles falam que o cangaceiro era o insurgente, aquele que lutava, e o jagunço era o capanga do senhor das terras. Não. Aqui nós tivemos jagunço. Antônio Doria foi um deles, citado por Guimarães Rosa, e vem da Bahia, mas ele se insurge, ele forma o bando dele em São Francisco e vai invadindo. Né? Foi Felão, é citado, personagem. Oi? Sim, Otílio. São vários jagunços citados por Guimarães Rosa ali, cujos nomes são comuns à nossa. A gente ouvia dos nossos avós. Minha avó falava. Quando era menina, havia um momento que Montes Claros fechava as portas, as filhas eram trancadas no quarto mais fundo da casa. Por quê? Porque o bando dos jagunços vinha invadir a cidade. Aí os homens ficavam na porta da cidade, na entrada da cidade, a cavalo, com a garrucha na mão, esperando. Né? E aí você fala de um problema, a ausência de políticas públicas. Por que existiu o jaguncismo? Porque o braço da lei institucionalizada não chegava nos Gerais. Então, as pessoas se resolviam, eu vou dizer como a expressão deles, na garrucha. Né? As pendengas de direito eram resolvidas à bala. Então, Antônio Doria, por exemplo, ele era proprietário de terra. Quando ele é lesado, ele vai reclamar e ele se sente injustiçado, porque o delegado era amigo de um outro proprietário de terra que o lesou, e ele, então, é punido em praça pública, para um homem, né, para o fazendeiro, aquilo é vergonhoso. Ele é surrado em praça pública. Aí ele forma o bando dos jagunços mais temerário dos Gerais, o bando do Antônio Doria. Tá? E o Manuel Ambrosio também estuda e escreve sobre ele. Mas, respondendo aqui você, então, há fenômenos diferentes, ainda carecemos de políticas públicas mais incisivas, porque é uma região pobre, principalmente no Vale de Jequitinhonha, riquíssima culturalmente, mas pobre de assistência política. Então, carecemos sim. Montes Claros já não, porque Montes Claros hoje ocupa um lugar privilegiado. Né? É um verdadeiro polo comercial, um polo universitário, mas ali nos arredores carecemos e muito. Mas quando eu falo assim, reivindicamos, eu também falo muito em nome dos escritores, que é necessário que a gente coloque esses nomes para serem estudados e lidos em sala de aula. Como a gente lê os outros escritores mineiros da Minas Geratriz. Nesse sentido também. Mas você tem toda a razão. Porque até, como eu disse no início da minha palestra, até nas propagandas oficiais do governo, são as Minas Geratrizes que aparecem. Não aparecem os Gerais. Né? A gente não se vê representado. Então, há um lugar que é iluminado e há um lugar que fica na sombra, até hoje. Né? Boa noite. Boa noite. Ivana, parabéns. Obrigada. Que maravilha de conferência. Obrigada. Que aula que tivemos aqui essa noite. Obrigada, parabéns mesmo. Vários nomes que você foi citando, me lembrei, quando os encontrava naquela pesquisa que deu o Dicionário de Escritores Mineiros, você não imagina a minha alegria, a minha satisfação quando encontrava algum do norte de Minas. Raramente a gente encontrava. Era muito difícil. Iam todos do sul, todos de outras direções, de outros lados das Minas Gerais. E de vez em quando surgia um nome. Eu sempre chamava atenção para eles, né, porque tem algumas dezenas. Sim. Conseguimos encontrar algumas dezenas de nomes, o que é ótimo. É ótimo. Então, isso é importante, está vendo? Porque a gente precisa se ver representado. É mais ou menos assim que a gente pensava. Então, nós nunca escrevemos, não escrevíamos, não líamos, e ao contrário. Né?
Exatamente, estavam invisibilizados, estavam no escuro. Eu falo memoricídio. Exatamente. É o memoricídio, é o apagamento de uma memória, né, que tem que ser revitalizada, iluminada, e mais como conhecida, você. né? Porque vale a pena. Esses que eu trouxe aqui, gente, é porque já foram lidos, estudados em sala, já foram objetos de pesquisa de mestrado. Vale a pena, é uma literatura forte. É isso, parabéns pelo Muito obrigada, trabalho, Dona. pela pesquisa. Prazer ver você aqui. Viu, É o meu prazer vê-lo. Parabéns, Ivana. Obrigada, Fabiana. Minha grande amiga. Eu vou retomar um pouco o que a Mônica disse, você respondeu muito bem. Hoje, antes de vir para cá, eu estava participando de uma reunião com pesquisadores do norte de Minas. Nós criamos um grupo de pesquisa, principalmente para valorizar a cultura e os fazeres mineiros em tempos coloniais. Inclusive, Constância, eu citei o seu nome pela fazenda lá da sua bisavó, lá em Brejo do Amparo, que é uma fazenda muito interessante, é a Fazenda Barro Alto, né, e Dona Adelaide, vovó Adelaide. Né, e é uma fazenda super importante, ali era um engenho aos moldes de Pernambuco, e ninguém sabe disso. Ninguém. É uma fazenda com todo esse contorno, com toda essa feição de um engenho, né, um engenho pernambucano. E criamos esse movimento principalmente para valorizar essa ocupação tão antiga do século XVII. Tá? As igrejas que nós temos, a de Barro Alto é de 1688, anterior à de Matias Cardoso. A de Matias Cardoso, que na verdade eu soube hoje, chamava Nossa Senhora de Bom Sucesso. Né? Mocambinho, onde o Jason, colega Jason, que pesquisou lá, Jason Santa Rosa, ele foi o arquiteto que ajudou a pesquisar. Ela era antigo Arraial do Retiro ou Arraial do Meio. E nós estamos criando esse grupo para dar luz, para se tornar esse pertencimento, trazer à tona essa ocupação tão remota que é a do norte de Minas. Lógico que o norte de Minas, principalmente Januária, Itacarambi, Montes Claros, recua muito tempo pela arqueologia. São as ocupações mais antigas de Minas, em torno de 12 mil anos. Não é? Exatamente. Não, Peruaçu, Montes Claros tem 8 mil anos. Peruaçu tem há 12 mil anos, a mais recuada. Né? Gente, e assim, hoje Peruaçu foi uma conquista, foi um dos primeiros. Sim, um sítio arqueológico maravilhoso e não aparece nas propagandas oficiais do governo de Minas Gerais. Mas não aparece. Não é só Peruaçu. Peruaçu que deu visibilidade, que era um conjunto exemplar. Mas ali em Pandeiros, ali na região maravilhoso. Montes Claros, tem um acervo. Muito descrito por Manuel Ambrósio. Sim. É muito descrito por Petrônio Braz, depois que leu Manuel Ambrósio. E assim, né, essa representatividade ela é muito importante, porque quando você se vê escrito, os lugares em que você frequentou, nasceu, se vê representados, como eu falo, é o papel da literatura, né? Iluminar o que estava. Manuel Ambrósio, lá no Museu História Natural, tinha os cadernos do Manuel Ambrósio com desenhos do Peruaçu. Olha que coisa. Eu lidei com isso, eu sabia que era Manuel Ambrósio, que esse acervo pertenceu ao Max Rubinja, que é um antropólogo e pioneiro. Mas parabéns, né, a Constância, que é grande amiga de uma grande amiga minha, que é Isabel Lima Chumbinho. Eu sei, sou irmã. Boa noite. Muito bom te ouvir de novo, né? Parabéns. Fiquei conhecendo uma série de autores que a gente realmente não conhece, né? A gente começa a tratar canonicamente uns e outros ficam, de fato, na sombra, igual os geralistas e os geraizeiros, né? Na sombra das minas. Mas a minha pergunta é um comentário, e eu acho que você é uma pessoa absolutamente acertada para me ajudar nessa minha reflexão. Eu tenho, sabe, Ivana,
relido, né, por prazer e por ofício, o Guimarães Rosa sempre, né, por conta da minha ocupação, das minhas pesquisas. E eu tenho percebido há relativamente pouco tempo que há aquilo que, quando eu cheguei aqui, já um pouco atrasada, você estava dizendo, né, que ele tem esse mérito enorme de colocar à luz, né, trazer à luz essa região dos Gerais, né? E, embora ele, naquela texto de Ave Palavra, ele fale das minas, que são muitas, mas, de fato, o foco dele na obra-prima e em todas as demais, né, publicadas em vida, são os Gerais, né? Ele, quando fala de alguma urbis, né, que, no caso, é Brasília, por exemplo, ele quase que pede licença para falar de uma cidade maior, né, ou da construção de uma cidade. Então, eu já tinha sabido algumas coisas, que não vem ao caso agora, dele com Bocaiúva, que ele não cita na obra, então parece que houve alguma intenção dele em não focalizar Bocaiúva, e eu comecei a viajar nessa informação, e é muito interessante porque Diadorim, por exemplo, né, está lá em Itacambira, lá na Capelinha, né? E, na verdade, ali naquele lugar esteve, né, Fernão Dias, Sim. Paz Leme, com a Serra do Resplendor, Sim. com a Esmeralda, do Delírio, né? E, no entanto, assim, ele se omite, né? E a gente sabe que, quando ele se omite, quando ele silencia, ele quer dizer. Muito. Né? Então, acho interessante prestar atenção nisso, né? Na verdade, obscurece-se as minas para realçar as Gerais que precisavam ser realçadas, que mereciam realce. Né? Então, eu fico pensando se essa interpretação, ainda mais você, né, que fez a tese das pedras, uma pedra que mudava de nome, né, essa pedra ia mudando de nome e correndo os sertões, né, o grande sertão, né? E, de mão em mão, ela chegava lá. Será que é possível essa interpretação? Isso é alguma coisa assim, de muito recente em mim, dessas últimas leituras, que ficou muito sublinhada pelo seu foco, agora, pela sua intenção. Tá? Obrigada. Ô, Márcia, primeiro te dar um abração aqui de longe, né? Márcia foi minha orientadora de doutorado, minha grande amiga e eterna inspiradora. Mas, Márcia, é interessante, você estava falando aí, né? Imediatamente eu vi a descrição de Diadorim. Esmerados, esmartes, olhos verdes. Olha as esmeraldas aí. E assim, exatamente, está vendo? Então, assim, nada é gratuito. Um escritor que era um pesquisador voraz e um leitor, assim, compulsivo. Onde ele ia, ele anotava nomes de catálogo telefônico. Né? E eu penso que, assim, eu acho que o que deve ter encantado Guimarães Rosa era a característica que ele mesmo assume em uma entrevista, uma das raras que ele deu, que ele fala assim: nós, os sertanejos, somos fabulistas por natureza, somos cantadores de causa, contadores de história. Né? Eu fui criada ouvindo história, foi uma iniciação, literatura, eu acho que é de quase todos nós mineiros, né? Mas os homens do sertão, eles faziam, era um momento especial, depois da lida dura no campo. Todo mundo fazia rodinha, quase sempre em volta de uma fogueirinha mirrada. Contar causo, quase sempre causa de assombração. E eu, por exemplo, eu vi quando menina, na fazenda, quando morria um personagem, e fulano encantou-se. Então, assim, ele estava muito, muito atento a tudo. E o que mais deve ter encantado Guimarães Rosa foi o fato de, aqui, nos Gerais, além dessa história, que é também uma história, às vezes, uma história pouco conhecida, né? Porque uma história de matança de índio, uma história de destruição de quilombos, é uma história dolorosa, né? A gente se ressente disso até hoje. Existem grupos minoritários lá que estão a clamar por mais visibilidade, maior atenção e proteção, onde também falha o braço do Estado, né? Mas, enfim, ele deve ter se encantado, porque a língua, muitas dessas palavras, não sei se você pegou esse momento, que eu falei das palavras que a gente fala lá,
são palavras do humanismo português, né? que ficaram. Né? A peia, a ria, atenta, né? São coisas do humanismo português que a gente, inclusive algumas histórias que misturam com as nossas, alguns mitos, e eu penso que ele teve uma sensibilidade extraordinária ao perceber essa riqueza. Então, quando você fala, claro, você acaba de formular isso, eu não havia pensado, mas a gente começa a ver algumas semelhanças, algumas costuras, né? E que a gente não se atenta. E a pedra que circula no romance, ela está querendo mostrar isso mesmo, né, Márcia? Esse passar de mão em mão, de boca em boca, e que vai se tornando uma joia diferenciada, assim como o nome das pedras muda, para cada leitor ou para cada habitante, né, dos Gerais, nesse caso específico. Mas você me atenta por coisas interessantes que eu não tinha pensado. Mas as esmeraldas estão lá, sim. Né? E também, se falando de Bocaiúva, um momento, não me lembro mais quando, eu estava falando sobre Guimarães Rosa, uma palestra lá em Montes Claros, e um habitante de Bocaiúva levanta a mão, e ele conta a história de uma guerreira que lutou lá, uma mulher travestida de homem, que lutou porque ela não podia se mostrar como homem, e que existiu. Uma de Adorim dos Gerais, né? Eles dizem que ele não põe o nome, que ele teve essa inspiração, e ele não põe, tá ligado? E que ele não se refere a Bocaiúva para, de fato, assim, deixar como invenção, espalhar mesmo a não informação, né? Agora, já que eu estou com o microfone, eu acho também interessante pensar no que em todos os autores que você trouxe, né? Porque a Suzy Sperber, né? Ela é uma pesquisadora do Guimarães Rosa e que ela teve o privilégio de ficar, logo que ele morreu, ela estava, não sei por que motivos, mas ela esteve no apartamento dele e ficou lá por um tempo, logo depois. Assim, acho que pesquisava, ia lá de vez em quando, coincidiu. E ela faz uma lista, né, de obras que ele tinha e de leituras que ele fazia. E é enorme a lista de autores que não eram considerados canônicos. Exatamente. Enorme a lista. Né? Incrível, né? Ele iria do mais clássico, mais erudito, até o mais desconhecido. E que ele realmente assim se valia desses autores para construir, né? Para criar, né? Recriar. É isso. Muito obrigada, Ivana. Eu que agradeço. E, por falar em Suzy, eu ouvi, não muito tempo, num evento sobre Manuel Braz em Januário, uma palestra dela falando sobre o fenômeno do jaguncismo nas obras do Manuel Braz. Muito interessante. Então, é isso, né? Mais algum comentário? Não. Bom, então, eu queria terminar. Eu queria reiterar, né, nosso agradecimento à professora Ivana. Aliás, eu queria acrescentar uma informação que não estava aqui. Sim. E que você me disse ali que você agora é a pró-reitora de ensino da Unimontes. Sim, acabei de... Que tem... Mas, assim, recém, não tive quantos nem... cursos? A Unimontes hoje está com 57 cursos. 57 de graduação cursos. E 36 de pós-graduação. 13 mil alunos. Mestrado e doutorado. Conta pra gente. É uma força do Norte, né? Essa universidade era uma fundação educacional fundada por 3 mulheres corajosas. Hoje se transforma numa potência, ela se torna estadual na década de 90, né? E ela transforma o panorama, uma universidade que todos queriam que fosse agrária, que fosse do boi, ela transforma o panorama de Montes Claros, que se torna uma cidade universitária. Está em quantas cidades que você me disse? Não é só em Montes Claros? Nossa, Januária, Janaúba, Pirapora, Espinosa, Várzea da Palma, em todos esses lugares a Unimontes tem campi. Né? E a gente tem vários alunos também, do interior da Bahia, de Goiás. Por que eu falo isso com tanto orgulho? Porque eu tive que vir a Belo Horizonte para estudar. A universidade mais próxima nossa era Belo Horizonte, 470 quilômetros. Então, a Unimontes, ela nasceu para cumprir uma lacuna de uma cidade que requeria estudos superiores. E
E não só da região de Minas Gerais, dos Gerais Mineiros, como também do sul da Bahia. É isso. Mas eu acabei de assumir, né? Eu tenho uma semana que eu sou pró-reitora. Mas eu sou professora com muito orgulho. Muita responsabilidade. É bom que tem um trabalho enorme, um campo enorme para trabalhar. Trabalho. Bom, eu queria agradecer a professora Ivana, a presença de todos. A gente continua ainda celebrando a oportunidade de encontros presenciais, né? Depois que a gente ficou impedido disso durante 2 anos, e aos poucos que a gente vai voltando para esse prazer de estar juntos, né? Que faz parte do próprio acontecimento da cultura, né? Mesmo que a internet seja uma arma muito poderosa, nós precisamos não perder essa oportunidade, inclusive, de sair para um espaço público, sair do espaço doméstico, não perder esse lugar em que a cultura acontece, a política acontece, em que a vida em sociedade... As trocas, enfim, né, humanas são tão importantes. Então, agradecimento a todos presentes e, de novo, muito obrigado. Sou eu que agradeço, viu, Jacinto, pela oportunidade, pelo privilégio, pela alegria de estar com você aqui, de ver tantas pessoas queridas. Muito obrigada pela presença, tá? E aqui eu deixo o meu recado geraizeiro, o meu afeto e a abertura para diálogo sempre, né? Estou à disposição de todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês.